bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, eu lhe convido então a deixar o seu like, a se inscrever no canal. E se você gostar do conteúdo, a compartilhar com outras pessoas que ainda não são inscritas ou que você acha que terão interesse nesse tipo de conteúdo. Então vamos para o vídeo. Maior representante no mundo do segmento pentecostal, cuja mensagem é: Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. A origem mundial da Igreja Assembleia de Deus ocorreu no ano de 1906 em Los Angeles, quando um grupo passou a orar em línguas estranhas durante as reuniões de oração. À frente das reuniões estavam os pastores Charles Fox Parham e William Seymour. No Brasil, dois missionários suecos chamados Gunnar Wingren e Daniel Berg, batizados no Espírito Santo, chegaram a Belém do Pará em novembro de 1910. Há registros de que um total de 18 membros de uma igreja batista da cidade, por se posicionarem a favor da doutrina pentecostal da missão da fé apostólica, que passaria a se chamar Assembleias de Deus, teriam sido desligadas da membresia batista. A primeira delas foi Celina Albuquerque e depois, junto com o grupo, o seu esposo Henrique. As primeiras reuniões da igreja eram na residência deles. Em 1914, mais missionários chegam dos Estados Unidos para apoiar o grupo. Os suecos Otto e Adina Nelson, seguidos 2 anos depois por Samuel e Lina Nystrom, primeiros missionários oficialmente enviados da Igreja Filadélfia de Estocolmo. Em 1917, é a vez de Frida Wingren. Oficialmente, a igreja nasceu em 11 de janeiro de 1918, data em que Gunnar Wingren registrou o Estatuto da Igreja no Cartório de Registros de Títulos e Documentos do Primeiro Ofício em Belém, no livro A, número 2, de Registro Civil de Pessoas Jurídicas e Outros Papéis. Número de ordem 131.448, sob o nome Estatuto da Sociedade Evangélica Assembleia de Deus. Número de ordem 21.320 do Protocolo número 2. Os extratos do Estatuto foram publicados no Diário Oficial do Estado do Pará, sob número 766524. Com esse registro, a igreja começou a existir legalmente, como pessoa jurídica, adequando-se aos artigos 16 e 18 do primeiro Código Civil Brasileiro, que acabara de entrar em vigor em 1º de janeiro de 1917. De acordo com o site oficial das Assembleias de Deus no país, há um acervo que indica publicações de artigos e hinos desde a fundação. Sobre os hinos, no ano de 1917, a Assembleia de Deus de Belém do Pará imprimiu seu primeiro hinário, que ficou pronto no dia 6 de outubro e continha 194 hinos e cânticos. Em 1922, era publicada no Recife a primeira edição da Harpa Cristã, que passou a ser o hinário oficial das Assembleias de Deus. A igreja se posiciona como congregação de fé, serviço e adoração, onde o principal objetivo é proclamar o Evangelho de Cristo e promover espiritual, moral e socialmente o povo de Deus. E reconhece que as Assembleias de Deus não são as únicas igrejas e afirmam que Deus está usando muitos outros para alcançar o mundo para Ele. Argumentam que, apesar de atualmente serem uma das muitas denominações comprometidas em conduzir crianças, adolescentes, jovens e adultos a Cristo, os primeiros missionários da igreja partiram a campo sem credenciais para promoverem suas atividades nos países onde chegaram. Somente por meio da fé realizaram seus projetos sem qualquer suporte logístico. Nesse contexto, em 1975, durante a 29ª Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, na cidade de Santo André, São Paulo, surgiu a CENAMI, que é a Secretaria Nacional de Missões da CGADB. Com isso,
O intuito das Assembleias de Deus foi utilizar-se da experiência que tiveram ao longo das missões características em sua origem e atender à evidente necessidade de organização e apoio. Uma das decisões desta secretaria, tanto no Brasil e como no exterior, foi passar a credenciar os missionários enviados por suas igrejas. Em sua administração, as igrejas atuam em cada lugar sem estarem ligadas a uma instituição nacional. O vínculo é feito por pastores que são filiados à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com sede no Rio de Janeiro. Em cada estado, os pastores estão ligados a convenções regionais ou a ministérios. Já no que diz respeito aos princípios, em síntese, a Igreja confessa que tem a Bíblia como a sua única regra de fé e prática. A crença absoluta em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Creem em Jesus Cristo e toda a sua trajetória, desde a concepção virginal até a ressurreição. A salvação pela graça no sacrifício de Cristo, o batismo por imersão em água e o batismo pelo Espírito Santo e os dons espirituais, o serviço fraterno e a esperança na segunda vinda do Senhor Jesus. Publicado no site oficial da Igreja no Brasil, o pastor Flausilino Araújo dos Santos apresenta, abre aspas, em um mundo em transformações que frequentemente modifica suas premissas e valores, os princípios absolutos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo permanecem inabaláveis. Evidenciando o propósito divino para a humanidade, temos a Bíblia como a revelação de Deus, dada a santos homens por inspiração do Espírito Santo, e a reconhecemos como a autoridade única e infalível quanto à fé e conduta. Você que assistiu até aqui esse vídeo, eu quero agradecer. Deixe seu like, ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas que não conhecem a história da Igreja Assembleia de Deus. E no próximo vídeo estarei falando sobre o surgimento, a origem de outra igreja. Então Deus abençoe a tua vida, fique todos com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.